O principal líder do grupo palestino Hamas, Yahya Sinwar, foi assassinado na semana passada em um bombardeio promovido por Israel. É atribuído ao Sinwar a ideia dos ataques terroristas ocorridos em 7 de outubro do ano passado, 2023, que resultaram numa retaliação violenta e desproporcional de Israel em Gaza, comandada pelo Benjamin Netanyahu. A morte da liderança palestina deixa cada vez mais distante a possibilidade de um cessar-fogo imediato no Oriente Médio. O Hamas se pronunciou e prometeu vingança, além de dizer que não vai entregar os reféns de posse do grupo desde os ataques do ano passado. Por outro lado, Israel segue promovendo um rastro de terror, bombardeando Gaza e o Líbano, com contraofensiva do Irã. Na mesma proporção que o número de mortes aumenta, fica cada vez mais distante o acordo diplomático para pôr fim à guerra. Quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, o Salem Nasser, que também é especialista em Oriente Médio. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Sou eu quem agradece, Gabriela, e estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro encontro com vocês. Eu tenho ouvido muitos elogios ao ICL e estou feliz de estar conversando com você pela primeira vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Um prazer para a gente receber o senhor aqui. Eu quero começar perguntando sobre essa questão mais recente, porque a gente tem visto vários desdobramentos no Oriente Médio, a partir de ataques de Israel. Agora o que aconteceu foi a prisão de 7 cidadãos que foram acusados, né, de uma rede de espionagem que estava abastecendo o Irã. Então, eles tinham informações sobre bases militares, segundo informaram as autoridades israelenses, vamos dizer assim, né? E eles justificaram que eles desmantelaram uma rede de espionagem. Eu queria primeiro entender essa questão, porque a gente tem tido várias informações chegando no último mês, nos últimos meses, a respeito de como Israel tem interferido de uma forma na rede de inteligência, vamos dizer assim, né, dos países que ele considera seus inimigos. Então, a gente teve uma série de explosões no Líbano, né? Enfim, eu queria começar a nossa conversa por aí. Então, acho muito interessante mesmo. Tem uma guerra, além das operações, digamos, militares, né, dos ataques, dos bombardeios, etc., tem uma guerra de inteligência que está em curso há muito tempo, né? Então, assim, o último confronto, digamos, direto entre Israel e o Hezbollah do Líbano, né, foi em 2006, deixou claro que, assim, Israel precisava se preparar para um futuro confronto, porque os resultados de 2006 não foram do seu agrado, e o Hezbollah também avançou muito desde 2006 até agora. E uma parte dessa disputa é uma disputa de inteligência e também, se você quiser, de espionagem, mecanismos e informações, né? Mecanismos de obtenção de informações e de penetração e assim por diante. Então, óbvio que nesta guerra agora, que é se você quiser, uma guerra dupla, né, que se passa em dois palcos, em Gaza, na Palestina, e agora muito intensamente no Líbano, isso tem tido um papel fundamental. Então, só para pontuar algumas coisas, é claro que alguns dos pontos marcados por Israel nos tempos mais recentes são eminentemente pontos de espionagem, equipamentos, alcance. Então, o atentado com os pagers, o atentado com
com os walkie-talkies, né, com os comunicadores, a morte de várias pessoas, figuras centrais do Hezbollah, inclusive a do secretário-geral, isso tudo indicava que assim, Israel estava tendo acesso a informações muito sensíveis, né? E, inclusive, tinha conseguido penetrar operações desde 2015, pelo menos, porque algumas dessas coisas estavam em preparação desde 2015, né? E, claro, isso inclui, provavelmente, espiões, né? Pessoas que colaboram com Israel, e inclui tecnologia. E, em termos de tecnologia, Israel, primeiro que tem uma tecnologia muito avançada nesse campo e tem o apoio irrestrito de todos os aparelhos de segurança do Ocidente, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália. Então, eles realmente obtiveram vitórias com base nessa superioridade. Por outro lado, desde 8 de outubro de 2023, o Hezbollah vinha atacando as instalações de observação, né, de vigilância que Israel tinha ao longo da fronteira e conseguiu eliminar boa parte desses instrumentos, apesar de eles serem de vez em quando repostos. Outra coisa que aconteceu também durante esses vários meses é que, em mais de uma oportunidade, o Hezbollah mostrou vídeos, né, soltou vídeos em que ele mostrava sobrevoos com drones sobre cidades importantes, instalações militares, portos, aeroportos em Israel, e dizia que tinha mapeado, e mostrava realmente nos vídeos, né, que tinha mapeado várias instalações sensíveis israelenses. E complemente isto com a última informação, digamos, que é quando o Irã atacou Israel, ele atingiu bases importantes, sensíveis, sem que as defesas aéreas de Israel pudessem reagir. E o mesmo aconteceu com o Hezbollah. O Hezbollah tem atingido vários lugares sensíveis em Israel, sobretudo bases militares, e isso indica que eles de fato têm esse mapa. Agora, se esse mapa foi obtido com espiões, digamos, dentro de Israel, ou se foi obtido de outros modos, a gente não tem muito como saber, porque a própria prisão, né, ou a pretendida prisão de vários israelenses que seriam espiões do Irã, pode também ser uma propaganda de contra-informação, sabe? Pode ser uma medida de propaganda. Aprendemos aqui, então agora já o furo que antes tínhamos e que permitia ao Irã conhecer as nossas instalações foi agora fechado e estamos mais seguros. Pode ser um jeito de dizer para o público israelense que agora as coisas estão mais sob controle. Professor. Mas, que seja verdade ou não, que há espiões provavelmente em todos os lugares e trabalhando para todo mundo, isso acho que não tem muita dúvida. Essa era justamente uma questão que eu queria trazer aqui para o senhor, porque o Netanyahu, ele vai se recuperando, ele recupera uma certa popularidade, porque há meses ele enfrentou até protestos em Israel, pedindo a saída dele, a popularidade dele estava muito ruim e ele foi se isolando nos últimos meses também. Mas com esses últimos acontecimentos, ele sai melhor por dizer, contar vantagem, dizendo que está destruindo, vamos dizer assim, os grupos que ameaçam Israel. E isso também, de certa forma, não dá margem para ele justificar continuar essa matança toda e continuar no cargo também, justificando tudo isso. Então, na verdade, assim, uma coisa a gente tem que manter em mente, que é os protestos contra o Netanyahu e contra o governo dele, eles foram sempre essencialmente contrários às medidas que ele queria tomar e que, por exemplo, davam mais poder a ele. Então, eles achavam que ele estava concentrando poder e limitando os poderes do judiciário. As manifestações ou os protestos nunca foram por conta da guerra. Assim, o máximo
havia as pessoas relacionadas aos prisioneiros que foram levados a Gaza, né, e que seriam trocados numa operação de troca de prisioneiros. Os parentes dessas pessoas, sim, estavam se insurgindo contra a guerra, mas é mais porque eles queriam proteger a vida dos seus familiares, né? Queriam vê-los de volta. O Netanyahu tem ignorado isso, e a popularidade dele em relação à guerra e à continuidade da guerra, ela se mantém praticamente intocada. Ele pelo jeito, está mais popular agora por conta dessa guerra. Isso tem algumas explicações. Uma é imediata, digamos, né? Ele pareceu ter algumas vitórias táticas, por exemplo, esses assassinatos, alvejando lideranças do Hezbollah, do Hamas, que parecem, digamos, reassegurar os israelenses de que aquilo que eles tinham perdido em 7 de outubro do ano passado, que era a sensação de segurança, agora estaria sendo, sabe, refeito, né? Mas isso é apenas tático, isso não ganha a guerra, né? Então tem algo de mais longo prazo. E aqui eu acho que tem aquela sensação de insegurança que se abateu sobre Israel e sobre os apoiadores de Israel no mundo inteiro, ainda não foi desfeita totalmente, sabe? Então Israel está muito consciente hoje da sua fragilidade que foi revelada em outubro de 2023 e isso deu lugar a uma reação de realmente uma vontade de extermínio, né? Uma vontade de vingança a todo custo, sem levar em conta qualquer limite ou qualquer regra ou qualquer valor. Então, o morticínio, né, que está acontecendo, ele se explica em parte, quer dizer, se explica, não se justifica nunca, né? Mas ele se explica em parte por conta desse medo que se transformou numa vontade de vingança. Agora, por que o Netanyahu quer continuar a guerra? Aqui eu acho que a gente falou muito, né, sobre ele precisar da guerra para se manter no cargo, no governo. Eu acho que hoje, depois de um ano passado, a gente consegue perceber melhor que o Netanyahu e Israel, como, digamos, projeto, e Estados Unidos, como poder hegemônico, eles precisam levar esta guerra até as suas últimas consequências, porque se eles terminarem a guerra sem terem totalmente destruído o poder do Hezbollah, do Hamas, do Irã, eles se encontrarão na mesma situação que eles estavam em outubro do ano passado. Ou seja, nenhum problema deles estaria resolvido. É claro que não é fácil, né, acabar com todo o poder desses grupos, especialmente de um país como o Irã, mas a essa altura parece que Israel caminha para levar essa guerra até as últimas consequências, porque percebe que vive um risco de vida, né? Se não der conta desses inimigos todos, entre aspas, né? Então, eu acho que também os iranianos e o Hezbollah e os demais perceberam que nós estamos numa guerra que vai até o final agora, sabe? Então, por isso que todo mundo está se comportando como se isso fosse durar bastante tempo. Sem dúvida. E, professor, eu acho que alguns pontos importantes aí são as mortes das lideranças, né? Até um dos assuntos principais é a recente morte do Sinvar, foi o novo líder do Hamas, que foi nomeado e foi morto. Ele já era procurado há bastante tempo. E existia todo um protocolo de segurança dentro do Hamas para conseguir fazer a proteção do Sinvar. Mas, de qualquer forma, antes dele, a gente já teve a morte do Ismail Haniyeh, que era um negociador de paz também. E as lideranças do Hezbollah também têm sido mortas por Israel. Em Hezbollah teve o Nasser Nasrallah, que é o símbolo maior de todo esse conflito. Como que a gente garante nesse momento, aí eu pergunto para você, professor, que esse substituto do Nasrallah, que ainda está para ser escolhido, né, também não esteja mapeado por Israel? Porque
se descobriu, por exemplo, do sim. Sinvar, que tinha uma proteção bastante importante. Como é que o Hamas também vai lidar com isso? Porque vai tentar negociar a partir de agora, a partir da morte dessa liderança tão importante, Sim, ou sim. vai radicalizar? Então, eu acho assim, tem uma diferença, né, entre a posição, digamos, do Senwar, né, e, por exemplo, em relação ao Hassan Nasrallah, né. O Senwar, como a gente viu nos vídeos, né, que acho que Israel deve ter cometido um engano ao soltar os vídeos, né, porque mostra o Senwar morrendo em combate, né. Então, ele provavelmente estava se locomovendo de um lugar ao outro e tal, mas ele andava com a sua própria arma e participava dos combates e acho que por coincidência uma parte, uma patrulha israelense, né, deu de cara com ele e acabou matando sem saber que era ele, né. Só que a imagem que ficou era de um líder que estava lutando até o último instante, né, até jogando um pedaço de madeira contra o drone quando ele já estava mortalmente ferido e tal. Isso contrariava e contraria, né, as narrativas israelenses de que o Sinwar estava escondido e cercado de reféns no fundo dos túneis de Gaza, fazendo dos reféns seus escudos humanos e tal. Então, mostra que ele morreu lutando e ele virou um símbolo, portanto, de uma resistência legítima no seu fazer militar, né? O Hassan Nasrallah, a morte dele, é claro, foi muito mais impactante, digamos, né? Porque Gaza sempre teve um quê de poder menor do que o Hezbollah, muito menor, tinha dificuldades muito maiores, né, de se armar, de treinar, e a própria geografia não trabalha a favor de Gaza, né? Então, o Hezbollah está numa categoria totalmente diferente. Seus sistemas de segurança, de capacidade de operar dentro do Líbano e tal, era muito maior. Então, que ele tenha sido localizado e morto, ainda que para isso tenha sido preciso usar 80 bombas que penetravam o subsolo antes de explodirem e que destruíram 6 edifícios de vários andares de altura e tal. Quer dizer, realmente precisou de um ataque sem precedentes para poder, digamos, apostar que conseguiria matá-lo, né? Em algum. Então, isso para esses movimentos de resistência, é claro que ele tem uma consequência. Ninguém perde um líder tão, digamos, tão especial ou tão simbolicamente, né, especial como Hassan Nasrallah, e mesmo Senwar, né, que tinha o seu próprio carisma, né, sem ser abalado. Mas esses movimentos de resistência, eles estão totalmente habituados a isto. Quer dizer, ninguém desses líderes do Hezbollah ou do Hamas tem a expectativa de morrer na cama de velhice, sabe? Todos eles dizem que dedicaram a vida a isso e que a maior probabilidade é de que eles sejam mortos. Se a gente pegar o histórico do Hamas, eu acho que não sei se a gente acha uma liderança histórica do Hamas que tenha morrido de doença, sabe? Eu acho que tem uma da qual eu me lembro que aconteceu há alguns anos, era alguém que tinha um tipo de câncer e acabou morrendo disso. Mas fora isso, todas as lideranças históricas do Hamas foram mortas por Israel. Os 2 secretários-gerais do Hezbollah, antes do Hassan Nasrallah, foram mortos. As lideranças militares foram mortas, né, ou na Síria ou no Líbano. Então, eles estão acostumados a isso. E o movimento de resistência não depende da liderança, ele depende, na verdade, de se manter capaz de lutar. E o Hezbollah está demonstrando isso, o Hamas também, ainda que em proporções menores, né? Agora, mudou um pouco as táticas. O Hezbollah não está nomeando um novo secretário-geral, acho que está distribuindo o processo decisório para que ninguém saiba quem que seria a próxima cabeça, etc. E
Então, eles transformaram, na verdade, o Hassan Nasrallah no mártir, é, em prol do qual toda a militância do Hezbollah está disposta a morrer lutando, né? Então, acho que o golpe está absorvido e agora voltamos, digamos, para o jogo normal, que está sendo realmente intenso no sul do Líbano. E Israel está tendo muitas perdas, apesar dos ataques que tem feito contra o Líbano, matando um número incrível de civis, né? Mas o jogo está voltando, digamos, para um equilíbrio, e do ponto de vista do Hezbollah, para um equilíbrio que deve durar um tempo, porque essa guerra, eles acham, vai longe, né? Pois é, professor. E, bom, tem uma outra questão, que o senhor falou que o jogo jogado, né, tá voltando ao normal. A gente teve uma resposta do Irã com mísseis no começo de outubro, e foi a primeira vez que eles usaram, inclusive, mísseis hipersônicos, uma modalidade diferente. Isso foi pontual? Foi uma resposta pontual? Já tinha acontecido antes, mas há bastante tempo já. Agora, o Irã conseguiu reequilibrar essa situação? Como é que o senhor avalia o que deve vir daqui para frente? Se ainda existe algum risco de conflito regional? Acho que essa é a pergunta importante. Sim, eu acho que, assim, tudo parece indicar que esse conflito regional é inevitável, não é só que nós vivemos um risco, sabe? E justamente por causa daquela conclusão que eu apontava, é que Israel hoje, Estados Unidos junto com Israel, na verdade, assim, eu acho que hoje está meio claro que são, sabe, tem um poder americano que está dirigindo essas operações, sabe? Não é mais Israel contra, é Estados Unidos através de Israel contra o Irã e o Hezbollah e o Hamas, etc. O que para os americanos apareceu, eu acho claramente agora, que eles não podem viver com uma potência regional como o Irã no futuro. Então, eles precisam destruir o poder iraniano. Isto é muito difícil, mas eu acho que eles chegaram a esta conclusão. Eles também chegaram à conclusão de que não dá para viver com o Hezbollah muito bem armado e cujas capacidades estão ainda inteiras, sabe? Assim, ele deve ter perdido coisas, ele usou partes das suas armas, mas ele não usou nada do que tem de mais sofisticado. Então, se hoje, por exemplo, parasse a guerra, o Hezbollah poderia dizer, olha, perdemos lideranças, tivemos perdas, infraestrutura e tal, mas o nosso poder continua virtualmente intacto, né? Isso é inaceitável para Israel e para os Estados Unidos. Agora, com relação à resposta do Irã, muita gente tem feito comentários sobre se o Irã foi paciente demais, sobre se, de algum modo, o Irã abandonou o Hamas e o Hezbollah. E aqui a gente precisa trabalhar um pouco com as nossas impressões sobre isso. Você lembra que, em abril, o Irã já tinha feito um ataque contra Israel, que era uma resposta a um ataque contra o consulado, né, a embaixada iraniana em Damasco, que tinha matado alguns oficiais, né, da Guarda Revolucionária Iraniana. Então o Irã disse, nós vamos responder, e responderam. Só que aquela resposta, que foi muito precisa, muito calculada, deu a possibilidade para Israel e Estados Unidos de dizerem que não tinha sido nada, que eles tinham interceptado tudo, que, sabe, o Irã não tinha conseguido atingir nada, o que era falso, mas eles puderam vender, digamos, esta imagem de que a resposta iraniana tinha sido uma resposta faz de conta. Aí, quando o Netanyahu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, o que indicava que ele tinha tido um sinal verde americano, enquanto o presidente iraniano assumia, o novo presidente, né, ele resolve matar o Ismail Haniyeh em Teherã. E os iranianos dizem, nós vamos responder. Eles deram um tempo, demoraram. Há quem diga que talvez tenham demorado demais e deram com isso uma impressão de, sei lá, de alguma fragilidade.
Mas aí fizeram um ataque muito bem sucedido, muito preciso também, como você disse, usando mísseis hipersônicos que não dá para interceptar, né? E agora Israel é que tem tomado, digamos, o seu tempo para responder. Tem muita gente dizendo que esta semana que nós estamos vivendo agora é a semana da resposta à resposta. Quer dizer que Israel vai atacar o Irã nesta semana. E o Irã já disse que, se ele for atacado, ele vai responder muito mais fortemente do que fez no passado. E aí sim nós entramos diante, potencialmente, de uma nova fase, porque não dá para conceber um ataque israelense ao Irã sem alguma ajuda americana, né? Sem a participação, talvez, de bases americanas presentes nos países árabes que circundam o Irã. E, portanto, é bem possível que o Irã, na hora de responder, atinja essas bases e, portanto, acabe atacando os vizinhos árabes que terão permitido o ataque israelense, né? Então, nós estamos diante desse momento crucial. Israel não pode ficar sem responder, porque senão vai perder, digamos, moral, né, enquanto potência militar na região. E, por outro lado, eu não acho que o Irã esteja disposto a deixar passar um ataque contra suas instalações. Então, muito vai depender do que Israel e Estados Unidos vão decidir atacar no Irã e quando eles vão fazer isto, né? Mas é um momento chave, é um momento crítico para o nosso futuro, porque aí uma guerra regional ali, ela se aproxima muito de uma guerra mundial, sabe? Não é? Ela facilmente pode envolver outros atores e vai ter consequências para o mundo inteiro, por exemplo, na questão do preço do petróleo, do gás e assim por diante. Professor, a gente está chegando aqui ao final, mas eu queria rapidamente te ouvir sobre as eleições dos Estados Unidos. A data-chave é o dia 5 de Sim. novembro. E a gente pode ter uma eventual vitória, por exemplo, da Kamala Harris, alguma mudança para o Irã nesse sentido, já que poderia existir uma retomada de negociações nucleares, ou pelo menos os iranianos esperam por isso, porque o Obama foi quem assinou, o Donald Trump quem rompeu, Uhum. enfim, o que os Estados Unidos também não têm um interesse, né, por um conflito regional, então o quanto Sim. as eleições podem interferir em todas essas questões do Oriente Médio? Então, há muita gente que diz que o Netanyahu, na verdade, sim, quem não acredita, por exemplo, que essa é uma guerra de longo prazo, que ela é uma guerra, digamos, de vida ou morte, né? Que Netanyahu estaria prolongando essa guerra pelo menos até as eleições, na esperança de que o Trump vença, né? Que é a preferência do Netanyahu, e aí ele receba um apoio incondicional da parte do Trump. Mas, assim, isso pode até ser verdade. Eu acho que, de fato, o Netanyahu prefere o Trump. O Trump já disse, né, que achava que Israel era um país pequeno demais, ou seja, que isso quer dizer que ele pretende permitir que Israel abarque mais território dos seus vizinhos, né? Ou seja, que incorpore a Cisjordânia totalmente, oficialmente, talvez uma parte do Líbano, uma parte da Síria e assim por diante. Ou seja, que ele seria favorável talvez à ideia do grande Israel. Mas eu acho que em termos de apoio que é dado a Israel, a coisa não muda tanto, porque não sei o quanto mais os Estados Unidos poderiam permitir a Israel num governo outro que não esse do Biden. Professor Salem Nasser, um prazer receber o senhor aqui pela primeira vez. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada, viu? E até Muito uma obrigado. próxima. Lembrando a você também que a gente está na iminência de receber um lançamento de um documentário aqui. A gente vai participar dessa estreia. A estreia mundial vai ser feita pelo ICL, o documentário Conversas com Pepe Mujica, as reflexões do personagem mais inspirador do nosso tempo
sobre o futuro da humanidade. Você deve conhecer muito o Mujica pelas propostas sociais, pela política, pela maneira de fazer política que revolucionou a América Latina. E nesse documentário, além disso, você vai conhecer também a história pessoal, os bastidores de como vive o Pepe Mujica hoje. Então não perde essa estreia, vai ser no dia 31 de outubro, que é uma quinta-feira, 8 horas da noite. Para garantir sua vaga nessa nossa sessão de cinema, você acessa em detalhes icl.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com Mercado e Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL. Se você me acompanha pelo YouTube, para você que não me acompanha pelo YouTube, lembrando, a gente está sempre nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Obrigada, até amanhã. Provavelmente você tem necessidade de trocar seu celular todo ano. Você acha que o seu computador não serve mais. Você acha que está fora da moda. E aí é consumo, 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 endividar-se, comprometer-se para poder sempre estar adquirindo aquilo de novo que o mundo traz. Curiosamente, a gente está sempre se sentindo angustiado, triste, sozinho, deprimido e não entende o porquê. Uma das cabeças mais brilhantes do nosso tempo, uma das figuras políticas mais inspiradoras, fala muito sobre isso. A gente está falando de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele foi o tema principal do escritor Fabián Restivo, quando escreveu essa obra, Conversas com Pepe Mujica. Essa obra originou um documentário, uma obra cinematográfica absolutamente maravilhosa e sensível, que leva o mesmo nome, Conversas com Pepe Mujica, e vai ser lançada mundialmente com exclusividade pelo Instituto Conhecimento Liberta, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E aí, a gente vai assistir um dos momentos mais lindos da nossa vida, partilhando ele com o Pepe Mujica. Um abraço e até lá!